Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Vou esperar só um minutinho para vocês entrarem. Daqui a pouco vamos começar uma live sobre a nossa teologia pentecostal, mas de maneira mais específica sobre os espantalhos a respeito da teologia pentecostal. Sejam todos bem-vindos. O número já está crescendo aqui na live. Todos bem-vindos, pessoal. Daqui a pouco eu vou receber aqui o meu amigo César Moisés. A gente já fez uma live aqui no Instagram, mas foi lá na pandemia, lá no início da pandemia. Então daqui a pouquinho a gente vai fazer mais uma live, tá bom? Então sejam bem-vindos todos vocês. Vão entrando aí. Deixa eu só dar uma olhada se o César já entrou. Boa noite, Matheus. Cadê a gravata? Aqui não é púlpito assembleano. Boa noite, Kenny. David, boa noite. Valeu, gente, por entrarem nesse horário aqui tão tarde, né? Mas é um horário aqui que deu hoje pra gente fazer a live. Pastor César lamentou ser pecado ter barba. Boa noite para Eduarda Municelli, minha noiva. Um beijo para ela, que está aqui mandando corações. Boa noite, acho que é Wesley, né? Vamos ver aqui. Cadê o César? Boa noite, Henrique. César, se você estiver aí, põe um boa noite aqui para eu te ver. Por favor. Boa noite, Wellington. Boa noite, Pedro. Pedro lá de Juiz de Fora, a gente estava lá recentemente pregando. Josué, boa noite. Dariane, boa noite. Roberto, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Bianca, David, Herbert, Amos de Maceió. Estive pregando recentemente em Maceió também. Boa noite para Jordânia, minha prima de segundo grau. Boa noite aí para o Anderson. Cadê o César? César, parece que o povo quer te ver também. Boa noite ao pastor David, Nilson. Opa, César, vou te mandar o convite. Agora eu te vi aqui. Entrar ao vivo com César Moisés. É isso aí, gente. O César já está entrando. A gente vai falar sobre teologia pentecostal. E aí, César? Eu mandei 3 saudações. Rapaz, só vi. Deixa eu até ligar o microfone aqui, que agora que eu vi que eu não estou. Melhor? Você me ouve bem? Eu te ouço, eu te ouço. E você me ouve ou não? Agora eu te ouço melhor. Beleza. Essa live nós vamos falar sobre espantalhos a respeito da teologia pentecostal. Já temos aqui, César, uma boa audiência, mais de 130 pessoas. Vamos. Pro horário tá bom, né? Tá E ainda ótimo. a gente tá competindo com futebol, né? Então, assim, é Tá tendo complicado essa jogo? hora. Hoje é quarta noite, sempre tem jogo. Sempre tem jogo, né? E os crentes hoje já são viciados em futebol, hoje não é mais pecado jogar bola. Eu sou do tempo que se o cara assistisse na praça, se o presbítero passasse e visse o cara assistindo naquela televisão, ficava na praça, porque ninguém tinha em casa. O cara era disciplinado, o presbítero falava lá e a palavra dele era autoridade, o cara estava disciplinado. Alguns tinham já TV, mas era escondido, assim, no Dentro do quarto. guarda-roupa, toda a vida teve. Mas eu não tinha não, man. Lá em casa meu pai era rigoroso, não tinha não. Você era raiz. Raiz. Pessoal, esse bate-papo aqui, eu acho que todo mundo aqui conhece o César, mas se tiver alguém aqui ainda desavisado que não conheça, César Moisés é pastor da Assembleia de Deus, hoje está em Curitiba, dá aula lá na faculdade também vinculada à Igreja de Curitiba. E o César tem várias publicações, inclusive até em espanhol, né? O César é um dos poucos pastores assembleanos que tem é claro, de origem brasileira, que tem uma publicação em espanhol.
O César tem um livro muito importante, que é o Pentecostalismo e Pós-Modernidade. 2016, né, César? 2017, que foi o mesmo ano do meu livro Revestido de Poder. Foi também ali em 2017. Aliás, o meu foi 18. Eu escrevi em 17, mas o meu foi publicado em 18. O César foi, inclusive, um dos prefaciadores. E o César, recentemente, junto com a filha dele, a Séfora, lançou uma baita teologia sistemática, né? A teologia sistemático-pentecostal. A gente já conversou aqui sobre isso. Mas hoje a gente quer falar mais sobre um tema que o César tem trabalhado aí já há algum tempo, que é essa questão dos espantalhos, né, César? E cabe lembrar aqui, gente, eu gosto de dar honra a quem tem honra, César, porque o César, o pessoal até fala, o Gutierrez foi um pioneiro. Eu fui pioneiro na internet sobre teologia pentecostal. A abordar na internet fui eu. Mas pioneiro em trabalhar teologia pentecostal de maneira acadêmica no Brasil foi o César. E o César começou, eu acho que eu digo que o símbolo, né, César, foi aquele artigo que você escreveu sobre hermenêutica pentecostal de 2014? 13. Ou foi 2015? 13? 13. 2013. Eu ainda escrevia um português muito ruim lá no blog e o César já estava publicando material pentecostal de peso acadêmico. Ele que inaugurou esse debate sobre hermenêutica pentecostal no Brasil, né? Então, assim, César, hoje teologia pentecostal está na moda, já tem eventos, né, vinculados à teologia pentecostal, graças a Deus, mas vamos reconhecer aqui um dos pioneiros, que foi o próprio César. Vocês estão dizendo que a teologia pentecostal nasceu com vocês? Não, a gente está dizendo que uma nova fase da teologia pentecostal nasceu a partir desses debates. É claro que a teologia pentecostal no Brasil existe desde que existe pentecostalismo no Brasil, né? Então, isso é um ponto importante. Eu até coloco, César, que o primeiro teólogo brasileiro pentecostal foi o Emílio Conde. Emílio Conde. Sim. Que você tem bastante carinho por ele, eu também. Tem, bastante. Então, César, vamos lá falar de espantalhos. Um espantalho que a gente ouve sempre é esse, né? Que a gente não tem teologia. Como que você responde a isso? Pois eu acho que, bem, fazendo aqui uma rápida digressão, com quanto eu tenho iniciado essa discussão, ela foi iniciada de forma intuitiva. Não foi assim, de maneira pensada e realmente conhecendo essa discussão mais ampla, que depois você e o Kenner que trouxeram com o livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, que para mim é uma obra fantástica. Essa obra da Thomas Nelson, né? É uma obra fantástica. E teve aquela obra do Davi e do Kenner, né? Experiência e Hermenêutica Pentecostal, que foi, infelizmente, descontinuada a publicação na CPAD, mas já em nova edição agora com a Thomas Nelson. E mais interessante, né? Vendendo nas lojas da CPAD. Eu fiquei contente, eu já vi em 2 lojas da CPAD por esses dias. E eu fiquei feliz, porque que bom que o povo vai ter acesso ao material e vai ler, né? E isso é importante. Mas o que eu queria dizer era isso, que eu comecei uma discussão intuitiva justamente por causa desse espantalho de que nós não tínhamos teologia pentecostal. E se você pega o verbete teologia pentecostal no dicionário do movimento pentecostal, do Israel de Araújo, que é o historiador oficial da Assembleia de Deus no Brasil, ele admite num verbete relativamente até pequeno, ele diz logo de início que ainda não se amadureceu uma teologia pentecostal, ainda não existe. Mas eu acho que o que o Israel quis dizer nesse verbete, né, eu posso falar de maneira tranquila, né, que nós não temos teologia pentecostal. Nós não temos um sistema teológico. Por exemplo, a teologia pentecostal não é um sistema teológico como calvinismo, como arminianismo, né? Não é, entendeu? Não é como outras teologias. Então, ela não é nesse sentido. E eu, que ficava chateado com isso no passado, hoje eu agradeço que nós não temos, porque o sistema teológico ele tende a engessar. Uhum. O que eu defendo que nós temos de ter, inclusive eu falei segunda-feira
na aula inaugural aqui da FCC, que eu tive a responsabilidade de proferir essa aula inaugural, nós precisamos pensar e amadurecer um sistema teológico. O sistema teológico, ele quer dizer, um método teológico. Um método teológico, ele é necessário. E então, naquele tempo de 2013, mas na verdade esse pensamento me ocorreu em 2010, quando fui fazer as conferências na Alemanha e pensei, para a gente ter uma teologia pentecostal, a gente precisa primeiramente pensar numa hermenêutica pentecostal, porque tem a forma do pentecostal ler e interpretar a Bíblia é diferente da forma típica, tradicional de ler e interpretar a Bíblia. Ou a forma católica de ler e interpretar a Bíblia. Isso do ponto de vista oficial, gente, só para se entender. Não é do ponto de vista popular, do ponto de vista oficial. Porque mesmo os nossos teólogos oficiais e mais antigos, eles não leem a Bíblia de forma tradicionalista. Eles leem a Bíblia de maneira assim, mais próxima mesmo do popular. Lê a Bíblia como um livro vivo, lê a Bíblia como um livro que comunica com a gente imediatamente, não se restringe, se reconhece sim que o texto tem uma intenção original, mas que o leitor hoje pode ser atingido também pela mensagem desse texto, mesmo que o sentido em que essa mensagem do texto fale com ele não seja o sentido original destinado para os destinatários, né? Originalmente para quem foi escrito. Então, existe isso, e isso era muito criticado, né? E eu queria pensar sobre isso, e foi pensando e refletindo sobre isso que eu encontrei, e aí é que muita gente não consegue às vezes entender, que eu encontrei algumas convergências dentro de filosofia, porque para você pensar teologia, tem que ter filosofia. Para pensar hermenêutica, tem que ter filosofia, né? A Bíblia Sagrada, a Escritura é uma coisa. A produção teológica, a teologização, ela precisa de aporte, além do texto bíblico, óbvio, ela precisa de aporte filosófico. E esse aporte filosófico... Sim, por favor. César. Mesmo quem não reconhece a importância da filosofia, usa estruturas filosóficas sem saber, né? Desconhece, sem saber, mas usa. Mas usa, porque não tem como, né? O aporte sempre vai estar ali. Então, foi nesse tempo que eu comecei a pensar sobre isso e veio esse texto em 2013, só que passou aí um pouco de tempo, né? De 2013 até 2017, nós temos aí um intervalo de 4 anos, quando veio a lume o Pentecostalismo e Pós-Modernidade, que foi uma reunião de textos que eu publiquei, textos em que na primeira parte do livro eu faço críticas à pós-modernidade, à filosofia pós-moderna, que naquele momento eu não conhecia. Eu só conhecia, isso é importante, eu só conhecia o que é pós-modernidade pela visão do pessoal crítico da pós-modernidade, que só enxerga um lado da pós-modernidade. Mas não existe só um modelo de pós-modernidade e não existe só uma filosofia pós-moderna. Há vários modelos filosóficos pós-modernos que podem ser, inclusive, aproveitados pela gente, não como pacote completo, mas aspectos, ênfases, etc., onde se toca. Assim como a filosofia da modernidade não foi tomada integralmente para nutrir a teologia tradicional, porque, imagina, a filosofia da modernidade ela é anti-sobrenaturalista, é completamente avessa à religião. Então, assim, que é o contrário da pós-modernidade, que já é aberta demais para todos os aspectos religiosos. Então, foi onde eu tive esse início de discussão, e ele nasce justamente dessa inquietação. A gente não tem teologia, então vamos pensar numa teologia, e aí, para começar, tem que ter uma hermenêutica. Então, eu comecei essa discussão, mas de maneira bastante intuitiva, mas vocês vieram e fizeram um trabalho com bastante fundamentação, mostrando as bibliografias, fazendo essas coisas todas que precisam ser feitas, e a gente vê que continua esse desdobramento. Eu acho que ainda há bastante coisa para ser realizado, para ser feito, e a gente está nesse caminho. Então, o que a gente não tem é um sistema teológico, e eu não acho ruim que não tenhamos, porque o sistema teológico engessa. Porque toda produção teológica, ela, de alguma forma, ela é reação a alguma coisa, e ela é resposta a outras coisas. Então, ela é datada. Não tem como ela não ser datada. Eu imagino que atemporal só a palavra de Deus, mas teologia, qualquer produção nossa, humana, ela é datada. Então, vai exigir de outras pessoas, em outro tempo, fazer outras reflexões. E o sistema teológico, ele tende a adquirir status de, ainda que não se assuma isso, mas ele tende a adquirir um status de canonicidade, impedindo
os teólogos de outro tempo reformular as coisas. Então, o fato de nós não termos hoje um sistema teológico, eu acho que é benéfico. O que a gente precisa é de um método teológico. Isso eu acho que realmente precisa se pensar. E aí vem a discussão onde nós entramos, que é trazendo esses aspectos para se formar um sistema teológico, a partir de uma discussão hermenêutica, a partir de uma discussão filosófica e a partir de uma discussão também que a gente, você, eu, outros colegas nossos, temos começado a fazer, que é reconhecer a obra do Espírito Santo, inclusive no seu aspecto carismático, no Antigo Testamento. E isso eu acho que é bastante novo no Brasil, porque não havia essa discussão entre nós. O que sempre foi dito é assim: o Espírito Santo agia esporadicamente no Antigo Testamento, e quando a gente olha para o Antigo Testamento hoje, a gente consegue enxergar que ele agia muito profundamente, né? Só que a forma de captar as ações do Espírito Santo é que talvez não sejam tão apropriadas. Então, mudando essa forma de captação, você enxerga a obra do Espírito Santo bem completa no Antigo Testamento já, porque ninguém é bom por natureza, todo mundo precisa da graça. Então, mesmo sem o conceito de graça, já existia no Antigo Testamento o convencimento do Espírito para chamar as pessoas. Na minha opinião, eu vejo isso de maneira bem clara e a gente mostra ali na teologia sistemática carismática, eu acho que é a tua opinião também. E o que a gente vê no Novo Testamento é uma revelação plena disso. Agora, se você olha para o Antigo Testamento, a chamada de Abraão não seguiu Deus porque ele quis. Ele seguiu Deus porque certamente ele atendeu, né? Foi sensível à voz do Espírito para atender o chamado de Deus e continuar aquela viagem que foi empreendida no início pelo seu pai, mas morre no meio do caminho. Abraão assume a liderança da família patriarcal dele, ele poderia voltar, mas então manda-se que ele continue a viagem, ele continua. Ele foi sensível. Para mim é o Espírito Santo que age ali. Depois, no capítulo 20 de Gênesis, naquele sonho que Deus dá, acho que é Abimeleque, né? Não lembro agora. Acho que é Abimeleque mesmo. Não lembro. Então, Deus dá um sonho e diz que Abraão é profeta. Então assim, mas não tem nenhuma profecia de Abraão. Mas a Bíblia não se propõe a contar tudo. Então, se Deus chamou Abraão de profeta, ele tinha, evidentemente, uma atuação profética na realidade dele. Então, sim, aquilo ali, para ter essa atuação profética, tem empoderamento, tem capacitação do Espírito. Então, enfim, eu acho que essa perspectiva nossa é bastante inovadora e abre aí um leque de possibilidades para o lastro da nossa fé de expressão carismática. Tem muita coisa a ser explorada ainda. A gente avançou muito nesses últimos 10 anos. Foi uma explosão assim de conteúdo, né? Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu trouxe essa mensagem sobre a atuação do Espírito no sentido carismático no Antigo Testamento foi num culto, num evento, aliás, da Assembleia de Deus lá de João Pessoa, na sede. Foi em 2018. Eu lembro que quando eu postei a mensagem, lá mesmo eu ouvi muito das pessoas: olha, eu nunca tinha ouvido falar desse Pentecostes do Antigo Testamento, né? E depois eu coloquei isso em texto, alguns outros colegas nossos também colocaram, você também colocou na sua teologia sistemática. É o tipo de assunto que vai sendo uma derivação de outros, né, que a gente vai trabalhando. Um próximo texto que eu vou lançar ainda esse ano, um dos capítulos, eu vou trabalhar a questão ali de Bezalel, que é muito interessante. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, literalmente liderada pelo Espírito Santo, para agir como arquiteto, para agir como trabalhar com arte, de maneira geral. Artesão, uma artesão, uma relação muito estreita entre a atividade do Espírito Santo e a produção de beleza, né? Então, assim, tem implicações fantásticas isso aí para a nossa teologia. Mas, César, tem um espantalho, assim, o que eu observo também, a gente avançou muito nos últimos 10 anos, mas os nossos críticos não. Eles ainda estão criticando a nossa teologia como se a gente estivesse ainda na década de 80. Né? E de vez em quando você dá uma provocada aí nesse pessoal. E uma coisa que eles falam muito é justamente por exemplo, os pentecostais têm uma teologia excessivamente baseada na experiência, né? E você foi um dos primeiros a trabalhar que a experiência não é algo ruim. Né? É claro, ela não está acima da Bíblia, mas ela tem o seu papel na teologia, né? Então, eu nunca disse isso, né? Que foi atribuído a mim
E eu falei que a experiência se sobrepõe à Bíblia. Não, essa é uma fake news daquelas assim gigantescas, né? Nunca disse isso. Ninguém nunca ouviu eu dizendo isso numa preleção e muito menos escrevendo isso, porque eu venho de um tempo, é aí que está, né? É aí que vem uma coisa, né? Eu estava ouvindo um podcast de vocês hoje, do Bibotalk, sobre o Batizados no Espírito, né? E eu vi lá você falando da tua conversão em 2001. E eu pensando, rapaz, estou velho mesmo, viu? Porque eu me converti 10 anos antes, entendeu? Então, assim, eu venho de um tempo, e sendo do interior aqui do Paraná, que ninguém tinha crise com a Bíblia e de viver a sua fé experiencial. Aqueles irmãos simples, que não sabem nem o que é hermenêutica, que é exegese, o que é método de história gramatical, o que é método histórico-crítico, ninguém nem sabe para onde vai essas coisas, o que é meta-alegórico. Mas você via aqueles irmãos com aquela paixão com a escritura e a vida deles, não havia dicotomia entre uma coisa e outra. Então, assim, essa crise, essa dicotomia, eu acho que ela é muito recente também no Brasil e é fruto dessa proximidade que tem os seus benefícios, mas tem também seus prejuízos, né? Dessa proximidade da gente com a teologia tradicional, com a teologia reformada. Então, devido a isso é que se criou esse como se fosse essa dicotomia, né? Entre uma coisa e outra, sendo que a escritura ela tem que ter ressonância na nossa vida, na realidade. Ela não pode ficar como alguma coisa apenas lá escrita, né? Há 2000 anos, o último livro da Bíblia, e fica para lá. Não, ela tem que ter essa ressonância com a vida da gente. Então, o que eu fiz aí realmente foi em 2016, foi aquele artigo Revelação, Experiência e Teologia, que abriu outro leque de uma discussão, né? Lembrando que, em primeiro lugar, tem a autorrevelação. Deus se autorrevelou, e quando Deus se autorrevela, aí eu sempre me baseio no texto do pastor Antônio Gilberto, A Bíblia através dos séculos, que é um texto de 1986. Então, veja, se Deus falasse na língua dele, ninguém entenderia, porque nós não somos Deus, nós somos seres humanos. Então Deus, ele fala na nossa língua. Para ele falar na nossa língua, aí já entra a teologização da minha parte. Ele tem que se abdicar de alguma forma, porque ele tem que descer no nosso nível e tentar traduzir nos nossos termos, dentro do nosso horizonte teórico, dentro do nosso universo vocabular, a sua glória, de alguma maneira, para compartilhar isso com a gente. Então, ao fazer isso, há uma interação do divino com o humano, e essa interação, o nome disso é experiência. Então, quer dizer, o texto bíblico, ele tem origem na experiência de encontro do ser humano, do divino com o humano, né? A autorrevelação. Deus não se autorrevelou para ele mesmo, ele fez essa revelação para alguém que é um ser humano. Então, teve uma experiência marcando, evidentemente, a produção do próprio texto bíblico. E, a partir disso, é que vem a teologia. A teologia está em terceiro lugar. Então, o que eu disse é que a experiência se sobrepõe à teologia. Só que nem fui eu que propus esse subtítulo para aquele meu livro. Foi o irmão Ronaldo, diretor da CPAD, que propôs. Ele pediu para eu explicar. Ele me chamou lá. A convenção faltava 2 dias para acontecer e ia ser lançado lá na Convenção Livre, não estava impresso ainda. Aí ele falou, irmão César, o que o irmão quer dizer com esse negócio de pentecostalismo e pós-modernidade? Porque eu aprendi que pós-modernidade é uma coisa ruim. Aí o irmão agora deu um título de pentecostalismo, então eu queria que o irmão me explicasse aqui o que o irmão quer dizer. Aí eu expliquei para ele essas coisas. Quando eu expliquei para ele, ele falou, então, se a gente colocasse de subtítulo, quando a experiência se sobrepõe à teologia, estaria errado? Eu falei, não, excelente. Então, coloca esse subtítulo no livro. Ele que deu o subtítulo no livro. Entendeu? Não fui nem eu. Mas eu concordo plenamente com esse subtítulo. Ele está correto. E isso trouxe, para o meu espanto, isso trouxe a perplexidade de algumas pessoas. Então, não é que nós fazemos teologia a partir da experiência, mas a gente tem que entender que nenhuma teologia é produzida a parte da experiência da pessoa. Vamos supor, os irmãos sensacionistas são sensacionistas por terem uma experiência de não vivenciar esse fenômeno. Uma não experiência. Isso, uma não experiência. Então, é devido a essa experiência de não ter experiência que eles escreveram teologia sensacionista. Sim. E o pentecostal, por sua vez, precisa produzir teologia pentecostal reconhecendo a experiência com o Espírito que ele tem. Não só a experiência
capacitadora, né, ou carismática, mas também a experiência de conversão, porque nós não negamos isso, que a primeira experiência que nós temos, né, é a experiência da conversão. Muito embora a discussão, eu estava vendo naqueles anos, quando eu escrevi aquele material, a discussão entre eles lá, quando as Assembleias de Deus nos Estados Unidos pediram para um teólogo desenvolver melhor uma exegese da defesa da doutrina da evidência inicial, que a gente acostumou a falar evidência inicial, mas eu estava ouvindo você falar hoje, é até interessante mesmo a gente pensar nessa possibilidade mas como sinal, né? Do máquia como sinal, porque é a linguagem bíblica mesmo, né? Sinal a linguagem bíblica. Evidência é algo exportado à Bíblia. Exatamente. Né? Sinal é a palavra. Algo filosófico. É algo filosófico, né? Então, e aí o Stanley Horton diz naquele livro dele, O Avivamento Pentecostal, que é da CPAD, aquele fininho, que tinham pedido a um teólogo para fazer isso, e foi o Anthony Palma, que faleceu há pouco tempo. E aí ele escreveu aquele livro, Batismo no Espírito Santo e com Fogo. E naquele livro, o Palma diz que a gente não deve acentuar muito essa questão de subsequência, e sim a separabilidade teológica. Por quê? Eu, por exemplo, tive um hiato de 24 horas, menos de 24 horas para ser batizado no Espírito Santo, entre a minha conversão e o batismo no Espírito Santo. Porque eu converti num dia, não sabia nem o que estava acontecendo, e no outro eu já fui batizado. Então, e vou te dizer, eu já disse isso várias vezes, eu acho que você já ouviu por aí, talvez eu não falei com você em live, mas eu vou falar aqui. Se eu não tivesse sido batizado no Espírito Santo e convertido do jeito que eu fui, talvez eu fosse ateu hoje. Assim, de maneira bem tranquila. Porque se dependesse só de aspectos teológicos e institucionais, eu tenho experiência de sobra para ser ateu. Sim. Se a sua fé se baseasse apenas na razão, você teria razão para deixar a fé. Ateu. Pode ter certeza, eu tenho razão. Então, aí alguém fala, mas olha aí, ele está falando então que a fé dele se baseia na experiência. Não é isso. Não. Eu estou dizendo o seguinte, a experiência que eu tive, ela tem uma ressonância muito grande com personagens da Bíblia. Então, quando eu leio aqueles textos, eu penso comigo assim, é exatamente o que eu vivi, sem nenhuma presunção, sem querer me comparar a nenhum vulto, a nenhum personagem da Bíblia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sei que aquilo ali é real, mesmo contrariando a lógica teológica da época, a lógica filosófica da época, do texto bíblico, porque eu vivi isso também numa época que alguém poderia dizer, o cara estava na rua, numa festinha com música eletrônica e tal, e aí se converteu na rua, como é que é isso? Foi o que aconteceu comigo. O cara nem sabia o que é batismo do Espírito Santo, ninguém pôs a mão na cabeça dele, ele não pediu, porque não existe método. Eu recebi sem nem saber o que era, e eu nem sabia orar também, enfim. Então assim, não é que a gente coloca a experiência acima, mas a gente reconhece que a experiência ela tem um papel importante, e aí a minha discussão é onde é que entra a experiência no papel da produção teológica, não é nem na interpretação do texto, é na produção teológica, que foi o que a gente tentou fazer, que eu venho discutindo, e a gente tentou fazer na teologia sistemática carismática. Se nós tivemos sucesso, eu e a minha filha, aí eu deixo para os leitores, né, avaliar se isso foi feito com sucesso ou não, e se precisa, obviamente, ser refinado, ser melhor trabalhado. É isso aí. Eu gostei de uma frase aí que você acabou de falar, né, há pouco. De fato, a experiência não está acima da Bíblia, mas é impossível ler a Bíblia a parte da experiência. Porque a gente está no mundo. Você tem que, no mínimo, existir para ler a Bíblia, né? E se você existe, é a experiência de existir, né? Você é um ser. Ser tem existência, né? Então tem experiência. Não né? É uma questão muito básica que a gente não pode desprezar. Esse seu texto, César, que depois ele virou um dos capítulos lá do livro Pentecostalismo e Pós-Modernidade, né? Foi um texto que me inspirou, um dos textos que me inspirou a buscar mais o sentido do papel da experiência na produção teológica e na leitura da Bíblia. E eu cheguei aos estudos da neurociência sobre emoção, né? E eu ponho isso em um dos capítulos ali do Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. E um teórico, um neurocientista que eu passei a gostar bastante, que é o Antônio Damasio, ele é um português, mas dá aula lá, se eu não me engano, em Yale, numa das grandes universidades dos Estados Unidos. E ele fala isso, né? A emoção, diferente do mito racionalista, a emoção, ela mais ajuda a razão do que atrapalha. Ela de vez em quando, atrapalha o processo racional. Lógico. Isso pode acontecer.
mas ela mais ajuda do que atrapalha, porque aí ele fala uma coisa bem interessante, a emoção, ela faz uma depuração da razão, ela faz uma espécie de filtro. Sem esse filtro, você seria tão matemático nos seus cálculos que, por exemplo, seria impossível você ter um relacionamento qualquer. Não falo só de esposa, falo também de amizade, porque um relacionamento você não consegue ser logicamente matemático o tempo todo. E quem vai te ajudar a não ser é a emoção. Então é o tipo de coisa que a emoção ajuda, ela não atrapalha, né? E ela também pode me ajudar e ajuda qualquer um de nós no processo de produção teológica, no processo de leitura da Bíblia, né? Então esse é um ponto assim que eu acho que é outro mito assim, ou outro espantalho, né? Os pentecostais produzem a partir da emoção, como se alguém produzisse fora da emoção, fora da razão, como se alguém fosse o Spock lá da Jornada das Estrelas, assim, extremamente racional, 100% racional. Isso não existe. Não é possível, né? Eu me lembro quando eu li o Cristianismo Equilibrado, do John Stott, lançado pela CPAD, e hoje é lançado pela CPAD e a Ultimato. Ultimato. Então, é um livro de bolso, né? E rapaz, eu li aquele livro, você não pensava ainda em ser crente, entendeu? Então, assim... só que eu não tive crise quando eu li. Eu tive crise anos depois, um pouco assim, depois que eu li de novo. Aí eu fui preparar uma palestra que teve um evento aqui naquela época, o Paraná era dividido em 6 regiões, a Convenção da Assembleia de Deus aqui. Eu pertencia à 5ª região, que tinha 15 campos. Os 15 campos do interior ali, eu era de Goiuerê. E na época foi destacado 2 pastores para dar palestra e chamado o presbítero César lá de Berê para dar palestra na área de escola dominical. Que eu já dava palestra naquele tempo. E aí eu fui dar palestra e pediram para eu preparar assim, o material dos desafios da escola dominical no tempo moderno. E eu estava com esse negócio de pós-modernidade já naquela época, começando as leituras desse conceito, dessa ideia, enfim. Eu peguei o John Stott. E o John Stott... Aí ali naquele tempo eu fiquei com a crise, entendeu? Porque ele me colocou contra a minha forma de ler a Bíblia. Hoje eu olho de novo e fico pensando, o John Stott é um teólogo fantástico, gosto muito dele. Tem uma parte aqui meu escritório aqui, para você ter uma ideia, que a prateleira assim, é uma carreira dessa só John Stott, puro John Stott. Deve ter mais ou menos uns 20 e poucos livros. Então eu gosto mesmo, né? Mas ele está bastante equivocado naquilo ali, quando ele diz que das coisas que mais prejudica, que ele acha na interpretação bíblica, é a experiência. Ele fala. Que é a coisa que... não, ele não fala experiência, ele fala a emoção. A emoção é a coisa que... Então, é um equívoco do John Stott. Por que é um equívoco? Porque o racionalista, ele é passional, ele é apaixonado pela razão. E isso é uma emoção. Ele acha que desenvolve aquilo ali de forma isenta. Não, ele desenvolve aquilo ali de forma tendenciosamente racionalista. Mas aqui, essa tendência é passional. Não é racional. A paixão e a credibilidade que ele dá ao racionalismo, esse apego, ele é passional. Entendeu? Não? É afetivo. Ou seja, só que eu só fui fazer essa reflexão 15 anos depois, entendeu? Sim. 15 anos depois eu falei, cara, o apego que os caras têm ao racionalismo é um apego passional, não é um apego racional. É sentimental. Entendeu, Ana? Sim. Porque é uma crença no poder da razão que filósofos e cientistas, eu tenho aqui o Marcelo Gleiser, podia alcançar até um livro dele aqui para mostrar, que eu gosto muito, é um dos cientistas que eu aprecio, e ele diz que a ciência ela não tem condição de resolver todos os problemas, porque a realidade está muito além daquilo que o ser humano possa conseguir resolver. Porque sempre que nós chegarmos a uma fronteira limite do que a ciência pode resolver, vai ter mais outro tanto de mistério para frente. Ele diz isso textualmente no livro dele. E ele não é cristão, né? Ele é agnóstico. Então, assim, e foi aí que eu comecei a entender que, nesse sentido, as filosofias pós-modernas nos chamaram de novo para a realidade de que a razão não é esse Deus que foi endeusado no período do positivismo lógico, né? Século XIX e etc., para o XX. Não tem condição. E as 2 grandes guerras mundiais foram as responsáveis por trazer a humanidade de volta para a realidade,
verdade, a gente não resolve tudo cientificamente e racionalisticamente, não é possível. Não, e tem um ponto, né, César? Não é questão só de uma discussão filosófica. A Bíblia, ela não tem uma estrutura racionalista. É o próprio Não. apóstolo Paulo que vai falar o seguinte ali em 1 Coríntios 13, né? Hoje conhecemos em parte, e um dia conheceremos como somos conhecidos. O apóstolo Paulo está falando que o nosso conhecimento é parcial. Parcial. Né? Então, assim, é o tipo de... Paulo expressa aí um conceito, digamos assim, embora não seja um conceito propriamente, né? Ele está comentando dentro de um contexto ali de dons, mas, assim, essa ideia paulina é uma ideia que é contra qualquer pressuposto do racionalismo. O racionalismo, ele realmente acredita que a gente pode ter o domínio total do conhecimento. Né? E Paulo está dizendo, não, você nunca vai ter. Só um dia, lá, o dia escatológico, que você vai conhecer como é conhecido. Né? Então, esse é um ponto bem interessante. As pessoas perdem até uma dimensão, César, que o próprio Jesus, sendo Deus, o Evangelho de Lucas, fala de Jesus crescendo em conhecimento. Né? Você vê, né? O próprio Jesus, quando se faz carne... Lucas 2,52. 2,52. O próprio Jesus precisou crescer em conhecimento, porque também ele foi tendo uma autorrevelação da sua própria missão. Né? As pessoas acham que Jesus, assim... Um dia desses eu ouvi uma pessoa falando, Jesus, ele sabia todos os idiomas. Assim, não, gente, não é assim que... Jesus, ele foi, de fato, homem, né? Embora também seja plenamente Deus. Plenamente, como diz o credo, né? Vero homo, vero Deus. Né? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas ele foi verdadeiramente homem, inclusive nessa limitação do conhecimento. Ele então, mesmo disse, né? Inclusive, quanto à volta dele, que perguntaram, ele falou, isso aí eu não sei, nem os anjos, só o meu pai, entendeu? Então, as pessoas deveriam refletir sobre isso, né? Como é que era a autoconsciência de Jesus dentro da encarnação, né? E como é lindo a gente imaginar que Jesus ressurreto tem esse conhecimento agora pleno, né? E que aí a gente vai ter também essa dimensão na eternidade. Mas que é uma fantasia achar que a gente vai alcançar isso hoje. Né? É uma arrogância, inclusive. É uma arrogância, né? sem dúvida. Mas que a fantasia é uma arrogância. Mas, César, um espantalho também que eu vejo que é bastante comum é a respeito do culto pentecostal. Né? E quando a gente fala de experiência, as pessoas têm esse medo, até com uma certa razão, da gente estar dando margem, de alguma forma, para o culto maníaco, né? A carismania, de alguma forma. Né? A minha impressão hoje é que o nosso problema é outro. Você falou na live lá que eu ouvi hoje. Você ouviu? Eu concordo. Pode falar aqui, pessoal. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que o nosso problema é a falta de carisma hoje. Não tá faltando, é o contrário. Eu preguei recentemente lá em Maceió e eu vi uma sensibilidade da igreja lá de buscar mais as experiências pentecostais, né? E eu senti muito forte no meu coração de orar por batismo no Espírito Santo, e aconteceu batismos ali, e eu tava maravilhado, eu voltei de lá maravilhado, porque no momento que a gente estava orando por batismo no Espírito Santo, alguns jovens começaram a ser batizados, mas outros chegaram aceitando a Jesus, sem apelo. Então, assim, foi o próprio momento ali daquele espontâneo, culto, foi muito lindo. Né? Espontâneo, foi espontâneo. De repente, você tinha ali mais 4 jovens chegando, aí no total deu 10 pessoas aceitando a Jesus. Depois, teve um apelo, mas os primeiros chegaram sem apelo. Aí meu Deus, eu achei tão lindo. E é o tipo de coisa, eu saí com uma sensação daquele culto, uma sensação assim de muita alegria de ser pentecostal, sabe? Como é bom ser pentecostal, né? E como é bom viver essa experiência, né? E o que você acha desse espantalho? Porque eu tô achando que a gente está bem silencioso, viu? Não, então, eu, inclusive, é aquela história, eu corro até o risco de ser visto por alguns como saudosista. Uhum. E quando eu digo sobre isso, eu quero até deixar claro, porque você conhece como é que eu sou. Eu sou muito transparente, às vezes eu sou transparente até demais. Isso prejudica, porque às vezes é confundido com outro tipo de postura, mas não é.
o que acontece? Eu tenho saudade da época que batismo no Espírito Santo era coisa assim absolutamente ordinária. E eu ainda vivi esse tempo. Eu ainda vivi o tempo de batismo no Espírito Santo como uma coisa ordinária, não extraordinária. Entendeu? Era alguma coisa muito comum. Muito comum. Eu cheguei a ver pessoas aceitando Jesus e sendo batizado no Espírito Santo na mesma hora, concomitante, aceitando Jesus e falando língua. E não era... Eu vi pessoas fora, afastadas, voltando, vindo assim. Mas não era... E já tinha sido batizado antes e estava sendo renovado. Não, eu vi pessoas não crentes mesmo, que nunca professaram a fé evangélica, pentecostal, nenhuma outra fé, a não ser, sei lá, e veio lá e receberam. Então, assim, eu tenho saudade disso. Eu tenho saudade disso, porque eu vi isso acontecer, e não foi uma vez que eu vi. E não foi só em Goiuerê que eu vi em outros lugares, na região, ali na micro-região onde eu atuava, eu vi isso acontecer. Então, na verdade, o que está acontecendo com a gente é que nós chegamos, essa é a minha opinião, nós chegamos numa altura escolástica. Nosso movimento pentecostal no Brasil chegou numa altura escolástica. Qual altura que é essa? Onde se quer a razão da nossa prática de fé. E é aqui que, para mim, reside uma oportunidade e um risco muito grande. Porque aqui entra aquela coisa, a gente não tem uma teologia, então a gente vai tomar emprestado um pacote e vai colocar aqui. E esse pacote, às vezes, ele é o pacote que vai implodir a gente. Então, aí entra a minha preocupação, que às vezes as pessoas não conseguem entender. Quando eu digo que nós temos que ter o cuidado de desenvolver teologia pentecostal com pressupostos pentecostais. Porque eu disse aqui na segunda-feira com bastante temor e tremor, mas mostrando também com evidência. Nós, o movimento pentecostal assembleiano, que a minha discussão ali era assembleiana, inclusive, foi dado o tema assim, para se falar do assembleianismo no Brasil, a gente não pode deixar de reconhecer as nossas raízes predominantemente batistas. Mas não só predominantemente batistas, mas batistas de que corte? Aí você tem que ir para a Suécia e você tem que ir para os Estados Unidos. Você vai ter duas vertentes batistas bem fortes que vão dar o tom para a gente, né? Então você veja bem, a nossa educação formal, teológica formal, para a formação de oficiais, tem um gap de no mínimo 11 anos para começar. Nós começamos em 1911, né, com a missão Apostólica da Fé. Em 1918 tem o registro do nome Assembleia de Deus, e o primeiro evento chamado Escola Bíblica, que é para preparar obreiros, que acontecia durante 30 dias, vai acontecer em 1922. Então, quer dizer, tem 11 anos de caminhada e já tem pastores consagrados em 1912, ou seja, já fazia 10 anos, pastores autóctones, pessoas simples, sem formação, que foram separadas a pastor. Quer dizer, então, esse pessoal não fez curso teológico, fez nada que nem existia, inimaginável naquele tempo. E inimaginável por quê? Eu sempre gosto de observar isso. Havia uma consciência de brevidade da volta de Jesus muito grande. Então, para que perder tempo com o estudo? Porque Jesus está voltando. Nós temos que salvar vidas, né? Que se falava, salvar almas. E César, a expectativa de vida era de 40 anos. Também era bem menor. Também era... O Gunnar Wingre morreu com, acho que foi com 40 e poucos anos. Né? Mas bem novo mesmo, bem novo. Então, assim, é preciso se pensar nesses aspectos. E uma coisa que, quando se pensou em criar institutos, foi em 1943. Institutos Bíblicos e Cursos por Correspondência. Lá o J.P. Colenda e o Lawrence Osborne. Mas aí já eram dois americanos colocando a questão. E o Samuel Nisto era o presidente da convenção, na época, da mesa diretora, e falou, olha, eu acho que a gente tem que pensar mesmo numa melhor preparação, mas eu acredito que não com o Instituto Bíblico, tem que ser escola bíblica mesmo. E tal. Era alguma formação mais assim, prática e aligeirada. E lá aparece na ata, que está no livro do Silas Daniel, a história da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, o medo deles de maneira bem clara, e isso precisa ser observado. Não era só obscurantismo, como alguém diz, e essa coisa toda, tá? Podia ter um ou outro que tivesse esse pensamento mesmo, mas não era só isso. Teve pastores que observou o seguinte, olha o que aconteceu com as grandes denominações. E eles estavam se referindo às denominações históricas. Elas começaram bem e, na opinião deles, estavam mal por conta, minguadas, não desenvolvia, por causa dessa coisa que a teologia matou. Matou
experiência com o Espírito. E nesse sentido, com todo respeito, eu peço vênia dos meus irmãos, mas é uma realidade. O Brasil foi evangelizado pelos pentecostais. Não é que o pentecostal chegou primeiro, o pentecostal chegou bem depois. Mas em termos de popularizar o evangelho, não tem para onde correr, foi por pentecostal. E não foi por oficiais, era por membros da igreja. E membros da igreja que recebiam o batismo do Espírito Santo, como nós acreditamos, e saíam pregando, se sentiam contagiados e compungidos a pregar. Então, assim, o medo deles era isso, morrer. Sim. E morrer por causa da teologia, que eles atribuíam... E não era nem teologia liberal, era teologia tradicional, conservadora, mas justamente com esse pensamento que a gente vê alguns expoentes reformados, até famosos, eu tenho reproduzido aqui algumas coisas, que infelizmente eu não gostaria de reproduzir também, mas eu tenho me sentido assim, até meio forçado a fazer isso de um tempo para cá, porque eu estava lendo, eu falei para você, eu reli, estou relendo já por esse dia a segunda vez, o Diário do Pioneiro, está até aqui. E estava até chorando que ele disse que, o Guanavim contando que um dia ele estava assim e passou um crente metodista e falou para ele, olha, nós começamos exatamente igual vocês, e hoje olha como é que nós estamos. Se vocês não se cuidarem, vocês vão terminar pior do que nós. O Guanavim contando aqui no diário, que ele encontrou um metodista e o cara falou isso para ele, o irmão falou isso para ele. Então, eu entendo esse medo de que existe um tipo de estudo que não é só o liberal, tem gente que pensa que é só o liberal, não. O estudo conservador que não abre possibilidade para a operação carismática do Espírito Santo, mas só abre possibilidade para a abertura iniciática da conversão e a obra santificadora do Espírito, que são importantíssimas, mas não abre para o empoderamento, para a capacitação, isso aí provoca uma cisão na igreja pentecostal. Com certeza. Como nós não trabalhamos bem isso, nós chegamos agora nessa altura escolástica onde as pessoas, principalmente as gerações mais novas, elas querem resposta. E aí a gente não tinha uma teologia, né? A gente não tinha uma teologia para responder isso. Essa é a verdade. Que graças a Deus agora nós estamos fazendo. E nesse ponto, como você falou de mim no início da live, eu já falei isso para você presencialmente, já falei em lançamento de livro teu. Você foi uma das primeiras pessoas que começou a trazer nomes de teólogos pentecostais que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. E você trouxe, olha, tinha que traduzir esse livro, tinha que traduzir esse. Você indicou livros, inclusive. Infelizmente, esses livros demoraram para chegar. Eu acho que eles deveriam ter chegado aqui no mínimo há 20 anos. Aí nós estaríamos numa outra situação. Hoje nós estamos tendo que reagir. Nós estamos tendo que apagar fogo estranho. Sendo que a gente poderia já estar aí trabalhando outras coisas, na minha opinião. A gente poderia estar mais propondo do que reagindo. Mas ainda precisa reagir por causa dos espantalhos. Como você disse, os nossos irmãos que nos criticam às vezes, eles não se atualizam, e eles não se atualizam porque sabem que eles fizeram um bom trabalho de base e nós não fizemos. E aí agora é só eles surfar nisso. Porque, por exemplo, eu venho colocando algumas postagens aqui, até algumas pessoas se sentem mal, dizem, porque está expondo e tal. Não, eu não estou expondo. É uma coisa pública que a pessoa disse, referindo-se à fé pentecostal. Então eu mostro. Mas imagine, enquanto eu tenho aí 100 compartilhamentos, eu tenho 21 mil seguidores, a pessoa tem 1 milhão e tantos seguidores. Então, assim, ele chega a quantos milhares de pentecostais que eu não vou chegar nunca. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E não é ataque, de forma nenhuma. Eu considero os meus irmãos, eu respeito. Mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, zelar por esse legado que a gente recebeu. Não restringindo, obviamente, a fé, porque a fé, como você sempre fala, ela é muito maior, ela é muito mais ampla, ela é muito mais diversificada, e isso faz a gente crescer do que meramente o pentecostalismo ou qualquer outra linha, outra tradição. Mas a gente não pode, como vocês disseram ali hoje, eu ouvi, a gente não pode abrir mão do que a gente tem, do nosso legado. Aí, no caso, a gente tem que zelar por isso. Até para dialogar com outros grupos, você precisa saber o que você crê. Senão você não tem nada para propor, né? Entendeu? É isso aí. Senão você vira uma esponja, né? Sobe, você vai recebendo, sobe o que os outros têm a fazer. Inclusive, até celebrei recentemente aqui no Instagram, no Store, o fato de um pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ter sido convidado para uma conferência numa igreja presbiteriana famosa aqui de São Paulo. Eu vi no X. Eu não vi no teu Store, mas coloquei lá no X. Por que eu celebro esse tipo de coisa? Porque, assim, chegou o momento que os pentecostais não estão aqui só para sentar e aprender. A gente tem o que falar também. E isso não é...
não, eu falo que não é arrogância. Não, O apóstolo Paulo fala claramente que a gente tem que saber saber o que a gente tem como dom de maneira equilibrada, nem depreciar o que a gente tem, nem também exaltar demais. Mas a gente tem uma teologia relevante hoje. César, eu fico olhando hoje os principais pensadores que mais influenciaram os últimos anos na produção de teologia do Novo Testamento têm ligação com o pentecostalismo. A gente fala aí de nomes como Craig Keener, que é um nome mega respeitado por todo mundo, é um crânio do Novo Testamento, né? O próprio Gordon Fee, quem é que não gosta do Gordon Fee, né? Também vem dessa experiência pentecostal. Os dois, agora o Craig Keener voltou para a Assembleia de Deus, né? O Gordon Fee sempre foi da Assembleia de Deus. Uhum. Você pega um autor que eu gosto muito, o James Dunn. O James Dunn, embora nunca tenha sido carismático, mas ele sempre teve um carinho muito grande pelos carismáticos, né? E sempre quando ele pode, ele menciona o quanto que a igreja primitiva era carismática. Até nesse comentário recente que a Paulus publicou de Romanos, que são 2 volumes acadêmicos assim enormes, eu não ele comprei destaca ainda, muito isso. Não comprou ainda? Ainda não. Compra. Maravilhoso, melhor comentário, na minha opinião, de Romanos já publicado em português, né? E tá lá ele comentando as características que a igreja primitiva era altamente carismática, que isso você não pode negar, quando ele comenta os dons no capítulo 12. Né? E você pega até um autor que, para mim, hoje é meu teólogo predileto, nesse momento, eu vou mudando de teólogo predileto, tá? Eu não me apego o resto da vida, não. Mas nesse momento é o N.T. Wright, que deu uma entrevista tem 2 anos, ele falando que teve uma experiência com falar em línguas durante uma oração. É sério? Ele falou, foi um momento, inclusive, de crise que ele estava passando, um momento pessoal de crise, e um casal, uma irmã, não lembro agora exatamente a história em detalhes, mas alguém chamou ele a orar, essa pessoa era de tradição carismática, e ele teve uma experiência com a glossolalia ali. N.T. Wright, assim, um gigante da teologia, né? E aí os caras se apegam a uns, desculpa a expressão, mas se apegam a uns camaradas aí que não tem relevância nenhuma na teologia, nem nacional, e põem no patamar lá em cima, porque o cara fica fazendo gracinha com falar em língua, sabe? Isso me deixa indignado. Essa é uma parte triste, porque a impressão que se tem, Gutierrez, é que se seleciona exatamente essa coisa caricata para que essa parte represente o todo. E isso é desonesto. Você há de concordar que é desonesto em qualquer sentido, né? Tanto no sentido acadêmico quanto no sentido prático, porque isso não é a amostragem fiel do que nós somos, concorda? Concordo plenamente. Porque sempre foi criticado. O pessoal está perguntando, é Ellen White? Não, gente, não é Ellen White, não. É N.T. Wright. Eu vou pegar o livro dele aqui, ó, para vocês não confundirem, tá? Você esqueceu de falar. Mas tem também o Larry Hurtado. O Larry Hurtado é de proceder. E era um biblista fantástico também. Aqui, ó, o N.T. Wright, tá, gente? Esse é um dos livros dele. Tá? O nome é esse aqui, ó, tá? N.T. Wright. Não é Ellen White, não, pelo amor de Deus. Não arrumem problema pra gente, não, viu? Também. Daqui a pouco começa outro debate aqui. Isso. O Larry Hurtado, ele foi da Assembleia de Deus, né? Depois ele virou anglicano. Mas outro pensador carismático aí, fantástico, recentemente falecido, e ele fala, é muito interessante a tese central desse livro que você acabou de mostrar, que é adoração. Ele fala o quanto que a adoração carismática moldou a cristologia da igreja primitiva. Isso aqui, Gutierrez, é um livro que é um exemplo de como a experiência é relevante na produção da crença, da teologia. É ou não é? A tese dele é que a adoração é alguma coisa prática, né? A adoração tem a ver com liturgia, com culto, né? Mas se você me permite, eu acho que quando você celebrou a ida do nosso pastor assembleiano na igreja, né, presbiteriana do Brasil, eu também fiquei contente e até não ouvi ainda a mensagem, eu gostaria de ouvir,
Porque o que me preocupa bastante hoje também é que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, nossos pastores, eu não sei se é o caso desse aí, porque eu nem ouvi, tá, gente? Não estou falando do pastor que o Gutierrez fez menção. Eu nem ouvi ainda a mensagem lá, mas eu quero ouvir, que parece estar disponível, tá? Para ouvir, vou ouvir. Eu me inquieto um pouco, porque parece que só se chama alguém que fala, que está no pentecostalismo, mas pensa exatamente contrário do pentecostalismo. Então aí chama essa pessoa para falar. Aí não vale, na minha opinião. Não é o caso desse. Não Por é isso o caso. Que eu celebrei, né? Não é o caso desse. Ah, que bom. De fato, já teve outros pentecostais indo em evento tradicional, reformado, que é um pentecostal assim, que nasceu pentecostal, mas hoje não é mais pentecostal na teologia, né? O que me deixa um pouco também preocupado é isso, porque chamar alguém que é do nosso meio, mas não pensa como nós, pensa exatamente como o contrário de nós. E aí é fácil, entendeu? Aí é fácil. Aí é fácil. Aí então, é para inglês ver, né? Para é o inglês ver. Mas aí, como você falou do N.T. Wright como teu teólogo hoje, na atualidade preferido, né? Eu me lembrei de uma coisa, não tem como, né? Recentemente teve um grande evento aí e eu acho que o N.T. Wright foi censurado por causa de você, porque eu ouvi 3 testemunhos de 3 pessoas diferentes que não conversaram uma com a outra e vieram me falar no direct aqui que não havia livros seus, meus e do N.T. Wright no estande lá da Feira Literária. Fico honrado, assim. Fico honrado. Não, ser censurado então, por um lado, eu fiquei honrado, né? Eu fui censurado junto com o N.T. Wright, entendeu? Então, assim, estamos bem acompanhados. Estamos bem acompanhados, sem dúvida. César, estamos chegando aqui no final, 3 minutinhos aqui para acabar. Vamos responder uma pergunta, César? O pessoal sempre manda pergunta aqui. Pessoal, muita gente perguntando, vai ficar salva? Gente, olha aí para ficar salva, tá? Porque o Instagram tem mania de não deixar salvar. Se você salvar, você marca eu para eu deixar no meu feed aqui também. Tá bom, maravilha. Uma pergunta aqui. Gordon Fee não entendia as línguas como a principal evidência do batismo no Espírito Santo? E são 2 perguntas. E qual é o centro do pentecostalismo? Eu vou responder a primeira e você responde a segunda, tá, César? Tá. Olha, o Gordon Fee, ele não era aderente da evidência inicial no entendimento restrito do assembleano, que é aquele entendimento que a língua é a evidência um tanto obrigatória, né? Ou obrigatória mesmo, da experiência do batismo no Espírito Santo. Gordon Fee, ele era de uma posição que a gente pode falar, é um sinal esperado, mas não normativo, né? Então seria essa posição do Gordon Fee, que é uma posição de muitos pentecostais, não só dele, tá? Então é importante. O Gordon Fee escreveu pouco sobre isso. O primeiro texto dele sobre esse assunto é da década de 60, que a gente deve desconsiderar. Ele era bastante jovem, ele mudou depois um pouco o pensamento dele a respeito, mas tem alguns textos da década de 90 que ele volta nesse assunto, em entrevistas também, e ele tem uma posição mais próxima, por exemplo, do Larry Hurtado, né, que também defendia essa ideia, que o falar em línguas é a evidência esperada, mas não necessariamente obrigatória. Essa era a posição dele. Mas ele era pentecostal, sim. Normal, mas não a norma. Isso seria essa expressão. E aí, César, qual é o centro do pentecostalismo? Sem dúvida alguma que o centro do pentecostalismo é a operação do Espírito Santo. Mas isso não significa que nós colocamos o Espírito Santo em primeiro lugar e relegamos Jesus a uma outra etapa, né, da fé. Negativo. Mas, inclusive, nós pregamos, né, o quadrilátero. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza o Espírito Santo e em breve voltará o Rei que breve vem. Mas a ideia da abertura para o sobrenatural, foi o que eu disse esses dias, aí teve alguém que falou esses dias, aí botou assim numa live aí dos meninos. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de pentecostal, porque já está colocando revelação extra-bíblica. Gente, não é isso. Uma coisa é revelação canônica, que foi fechada, que o cânon está lá, ninguém está falando disso. Até porque é uma das coisas que a gente discute muito na teologia sistemática carismática, não havia apenas revelação canônica na Bíblia. No período canônico não teve só revelação canônica, teve também revelações que não foram canônicas. Tem profetas que não escreveram nada, né? Elias, pega Natan, pega Uda, enfim, né? Uma série de outros. Mas, só para ficar claro, é a operação do Espírito Santo sem fazer nenhuma distinção.
o batismo no Espírito Santo conforme nós entendemos com o sinal das línguas. Não. É o Espírito Santo que nos leva até Cristo para se converter. É o Espírito Santo que nos mantém na presença de Jesus e na presença de Deus, no caminho da caminhada de fé, toda a trajetória santificando. E é o Espírito Santo que capacita e nos habilita a fazer a obra de Deus. Pronto. Então, o centro do pentecostalismo é essa abertura para o sobrenatural, para a operação do Espírito Santo em todas as frentes. Na iniciação, conversão, na santificação e na capacitação. Enfim, é a operosidade do Espírito Santo de Deus. Mas não é colocando o Espírito Santo acima de Deus nem acima de Jesus. Não é nada disso. É porque foi designado ao Espírito Santo estar com a gente nesse período desse interregno entre a ascensão de Jesus e a manifestação dele em glória. Então, é isso. O pentecostal só reconhece isso aí. César, o papo muito bom. Inclusive, até aumentou a audiência no final. Acabou o jogo, o pessoal vem para cá. Mas, assim, só para encerrar, o César tem ajudado também a Thomas Nelson, indicando algumas obras. Tanto eu como ele indicamos essa obra aqui para Thomas Nelson, a mais recente aqui, Batizados no Espírito, do Frank Maquia. Aí você vai ver, o Frank Maquia discorda uma coisa ou outra ali do Roger Stronstedt, do Menzies, como que vocês... Gente, teologia é assim mesmo. Um concorda, outro discorda, e graças a Deus que esses autores estão sendo publicados, tá? Um ponto outro interessante, livraço, viu? Se vocês puderem pegar, com a apresentação do César, esse livro, outro e com o prefácio da Séfora, aliás, com a tradução da Séfora, né? E a Séfora está traduzindo aí um livro que eu estou ansiosíssimo para Thomas Nelson publicar, não é segredo, que é o título em português deve sair algo como Empoderados por Deus, do Gordon Fee. É a maior obra dele. A principal obra acadêmica do Gordon Fee, que é basicamente uma teologia carismática de Paulo. Isso aí. Né? A gente tem a teologia carismática de Lucas, do Roger Stronstedt. A gente vai ter agora a teologia carismática de Paulo, do Gordon Fee. Estou ansiosíssimo por essa obra aí. Conheço a obra, mas eu quero muito que muita gente conheça essa obra em português. Tá? César, obrigado pelo tempo. Só não vou ficar aqui mais tempo, porque eu sou um trabalhador brasileiro que amanhã cedo... Eu vou levantar às 5 horas da manhã para correr. Você vai para academia e eu vou... Não, para rua mesmo. É para rua? É rua mesmo, Então, Deus abençoe, César, mas a gente em breve grava mais lives aí. Beleza. Com a Séfora também. Vai ser um prazer. Se ficar salva, me marca aí que eu quero deixar aqui no feed, que o pessoal faz perguntas e fala, gente, vai lá, assiste a nossa live, está respondido lá. A live. E pessoal que ama a teologia pentecostal, compre esses livros que está saindo aí pela Thomas Nelson. Isso é muito importante. Isso vai incentivar a editora, que não é uma editora pentecostal, a publicar cada vez mais material. O livro do meu livro, Kenner aqui, ó. O próprio livro do Comprem. César. Hermenêutica pentecostal, isso aqui. E o Pneumatologia, o livro do César, que é a teologia sistemático, carismática. Compre, vale muito a pena, tá, gente? E a Thomas Nelson é muito correta em preço, assim, muito justa, né? Material bom, tem sempre promoção, vale bastante a pena. É isso aí, gente. Boa noite, César. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Até a Deus próxima. abençoe. Tchau, tchau.